Nesta nossa aula, vamos aprender aqui um assunto muito importante, onde ele nos trata sobre as potências com expoente negativo. Um erro muito comum que muita gente comete é o seguinte, é pensar que, pelo fato de repente nós termos expoente com sinal negativo, imaginar que a potência também ficará negativa. Gente, isso não tem como acontecer, tá? Independente do expoente, do sinal do expoente, aliás, independente desse sinal, o resultado sempre será positivo, a não ser que, de repente, nós tenhamos a base negativa. Se a base, ela sim for negativa, aí o resultado pode ser negativo ou positivo, dependendo do sinal, aliás, do valor do teu expoente. Mas apenas o sinal do expoente, ele não me garante que no caso a base, o resultado da potência, seja negativo. Não será. Bem, não sendo então, o que a gente faz? Vamos verificar aqui. Toda vez que você tiver um expoente negativo, o que acontece? Imaginemos que eu tenho um número natural qualquer, tá? Então, a elevado a menos n. Bem, se eu tenho aqui esse a sozinho, é porque, embora não apareça, saibamos que existe um denominador igual a 1 sobre ele. Então, aliás, sobre. Então, aqui eu tenho a sobre 1, beleza? Que é a mesma coisa que o a, até porque divisão por 1, sempre o resultado é o valor de cima. Agora, olha só, por que é importante, de repente, você lembrar dessa ideia de que, quando o número está sozinho, existe o número 1, aqui no caso, no denominador? Porque a regra para resolvermos potências com expoente negativo é a seguinte: você tem que inverter a fração e automaticamente, ao invertê-la, o sinal do expoente passará a ser positivo. Lembrando, o que é inverter uma fração? Bem, inverter uma fração é trocar de posição seus elementos. Como assim? O valor que está em cima vai para baixo, o valor que está embaixo vai para cima. Então, se eu tenho A em cima, 1 embaixo, eu vou ter agora 1 em cima e o A vai para baixo, tá? Então, eu inverti aqui no caso, eu troquei as posições dos elementos onde eles estavam localizados anteriormente. E aí, ao inverter essa posição, o expoente, que antes era negativo, passará a ser positivo. E aí, em seguida, você vai resolver a potenciação normal que aparecer. Vamos verificar aqui um exemplo? Olha só. Eu tenho aqui no caso 3 elevado a menos 2. Beleza. Neste caso, então, a nossa base é o 3 e o expoente é menos 2. De cara, você pode pensar assim, peraí, professor, se 3 ao quadrado é igual a 9, porque 3 vezes 3 é 9, então 3 elevado a menos 2 é menos 9. Não, não é. Cuidado, tá bom? Olha só, então. Esse 3 que está sozinho, ele também pode ser escrito como sendo 3 sobre 1. E aí nós escrevemos 3 sobre 1 elevado a menos 2. Não se esqueçam que, quando você vai transformar um número natural qualquer em fração, é importante que você o escreva entre parênteses, tá bom? Até porque esse expoente, ele tem que, no caso, ele tem que valer, né? Ele tem que influenciar tanto o numerador quanto o denominador. Bacaninha? Ok, então vamos lá. Devido ao fato de esse expoente ser negativo, a gente inverte a fração. Então, logo, o que era 3 sobre 1 passará a ser 1 sobre 3. E automaticamente, esse expoente que era menos 2 passará a ser igual a 2. Feito isso, você resolve a operação normalmente da potência. Vejamos aqui um exemplo, olha só. Agora vamos supor que a minha fração já é 1/5. Beleza. O expoente é igual a menos 2. O que a gente vai fazer? Aqui nesse caso, o primeiro passo é inverter a fração. Então, o que era 1 sobre 5 passará a ser 5 sobre 1 e aí vai ficar igual a 2. Pois, quando a gente inverte a fração, ó, aqui houve inverteu e aqui no expoente nós trocamos o sinal. Então, troca o sinal, tá? Então, de novo, inverte-se a fração e troca-se o sinal dos expoentes. Do expoente, aliás. Só que não se esqueçam que 5 sobre 1 é a mesma coisa do que somente o 5. E aí você resolve o 5 elevado a 2. 5 elevado a 2
equivale à multiplicação de 5 por 5, cujo resultado final é igual a 25. Então, repare aquilo que eu lhe falei no início, tá? O expoente negativo, ele não te garante que o resultado vai ser negativo. Geralmente não será, a não ser que nós tenhamos expoente negativo com a base negativa. Vamos ver o que acontece aqui? Olha só. De novo, nós temos uma base com expoente negativo. Bacana? Só que, atenção, pelo fato de o expoente ser negativo, nós temos que inverter a base. Aqui vem um outro detalhe, tá? A inversão da base não nos dá o direito de trocar o sinal. Ou seja, o sinal sempre permanece. Logo, então, se a minha base aqui ela é negativa, permanecerá negativa, tá? E ao invertermos o 2 com 3, teremos então 3 sobre 2. Logo, o expoente, que no caso aqui era menos 3, passará a ser igual a 3, tá bom? E aí nós temos aqui, olha só, uma base negativa com expoente negativo. Aliás, com expoente ímpar. Opa! Toda vez que eu tiver base negativa com expoente ímpar, o resultado automaticamente será negativo. Então, já sei que nós teremos 3 elevado ao cubo, onde é como se eu pegasse o 3, repetisse 3 vezes e multiplicasse todas elas. Assim como 2 ao cubo equivale a 2, também repetido 3 vezes, e aí a gente multiplica todas elas. Logo então, ao resolver essa multiplicação, reparem, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 equivale a 27. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é igual a 8. Portanto, pessoal, a potência de menos 2 terços elevado a menos 3 equivale a menos 27 oitavos. Reparem que aqui nesse caso especificamente, o resultado foi negativo, pois não foi devido ao expoente ser negativo. Na verdade, foi devido à base, onde, ao inverter essa base, o expoente ficou positivo. E aí nós tínhamos base negativa com expoente ímpar. E a regrinha da potência sempre me diz que, ao termos expoente ímpar com base negativa, o resultado sempre será negativo. Por esse motivo, então, que aqui o nosso resultado final foi menos 27 oitavos. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula sobre potências com expoente negativo, onde eu te mostrei o jeito prático de resolver isso e lembrando que expoente negativo não me garante resultado de potência negativo também, tá? Geralmente não é. E além disso, trabalhei com você aqui 2 exemplos para lhe mostrar como funciona essa potência. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.